Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo o professor Leonardo para trabalharmos Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho certeza que vocês estão amando esse tema. É muito legal mesmo, de verdade. Não só para o concurso público, mas também para os aspectos práticos, para conhecimentos que vocês vão agregar aí para a vida inteira, tá certo? Para quem aqui não me conhece, não sabe do que nós estamos falando, deixa eu me apresentar formalmente aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui a minha tela e vou projetar aqui os meus dados pessoais, tá? Então aqui o meu nome é Leonardo, conforme eu já falei, deixa eu só pegar minha caneta. Pronto. Aqui é o meu e-mail para contato, então estou cedendo os meus dados pessoais para vocês. Não todos os dados, né? Os dados que não são sensíveis eu estou aqui apresentando. Alguns dados sensíveis vocês não têm acesso, mas aqui é importante que vocês anotem os dados. E vocês podem guardar os meus dados. Aí vocês vão responder, professor, eu não tenho finalidade econômica, eu só quero ter o seu dado para entrar em contato e tirar alguma dúvida. Pois bem, então você está aprendendo muito aí a respeito da proteção de dados pessoais aqui no nosso país, tá bom? Essa daqui é a minha rede social, né, o Instagram, e também relatei aqui a vocês o Facebook, tá bom? Então fiquem à vontade, vamos mantendo o relacionamento, todas as dúvidas, o que vocês precisarem, contem conosco, contem com a equipe aí do Vencendo Concurso, que nós estamos aí sempre preocupados e voltados para que vocês tenham aí o melhor conteúdo, visando a aprovação de vocês. Vamos lá? Vamos vencer então? Aqui é o nosso módulo 3, aula 3, a respeito dos princípios que norteiam a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sei que muitos alunos, quando eu for falar de princípios, pensam, poxa, professor, mas cai em prova? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um campo muito técnico, mas ela tem uma outra parte que é de definições, conforme vocês já perceberam aí nas aulas passadas. Então, o examinador de concurso público, ele tem somente nessas definições margem para cobranças em prova. Então, essas definições, esses princípios, algumas definições que nós já estudamos, eles são os pontos que estão disponíveis para serem cobrados em provas. Então, é basicamente isso que vocês devem estudar, né? Às vezes confundindo um conceito com outro, né? Então, pega o conceito de controlador e fala que é operador, pega o conceito do titular e fala que é agente de tratamento. Então, gera essas pequenas confusões, justamente aí pensando naquela pessoa que está totalmente alienado aí no assunto e desenvolve aí essas pequenas pegadinhas, né? Então, é importante que vocês saibam essas definições. Não são, claro, definições difíceis, mas é importante que haja aí o conhecimento de vocês. Então, vamos lá? Vamos começando aí pelos princípios. Então, toda atividade de tratamento, aí é importante que vocês lembrem, né? O que é o tratamento de dados? Então, aí você vai responder, professor, tratamento é uma atividade que é feita pelo controlador, né? Pode ser que ele determinou, né, que um operador faça, né? Então, a ordem parte do controlador e ele emana aí para um operador que faça a guarda, a coleta, a transmissão, o compartilhamento, o armazenamento, o descarte desse dado, enfim. Então, toda a transição do dado em um banco de dados é justamente o tratamento, né? Então, é exatamente isso. Então, as atividades de tratamento deverão observar a boa-fé, né, como princípio, né? Então, é muito comum, eu que trabalho na prática com a Lei Geral de Proteção de Dados, quando nós estamos diante de uma ação judicial ou de uma fiscalização, seja do PROCON, seja da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um dos primeiros pontos que eles analisam é se a empresa está agindo de má fé. Se ela fez a coleta, se ela fez uma transferência, muitas vezes num hackeamento de dados, na perda de alguma situação, na transferência indevida de um dado, muitas vezes eles querem saber se aquilo houve má fé da empresa, né? Se a empresa ela já estava predisposta a agir de maneira temerária. Isso, com certeza, vai aumentar a penalidade, né? Então, primeiro que se precisa, quando for fazer o tratamento, é que haja boa fé, né? Boa intenção da instituição que tem aí o tratamento, a guarda do dado, né? Vamos lá. A primeira coisa, quando você
recebe um termo para conferir se você aceita ou não aquele dado seja entregue, né? Então, quando eu, por exemplo, logo no começo da aula, eu brinquei um pouquinho com vocês, mas para vocês entenderem a prática, é claro que vocês também entenderam que a finalidade de vocês manterem um dado meu não é econômica, né? Mas imaginem só, vocês são uma empresa e vocês querem ter o meu cadastro e de repente eu forneço o meu e-mail. A primeira coisa que eu pergunto é: para que você quer o meu e-mail? Qual que é a finalidade? E eu brinquei com vocês, né? Se a finalidade for tirar dúvidas, está ok. Agora, se vocês forem enviar correntes, se vocês forem enviar notícias, se vocês forem enviar, de repente, reclamações políticas, análises filosóficas, questões ligadas a partidos políticos, times de futebol, aí eu vou falar, olha, esse tipo de mensagem eu não quero receber, porque não tem a finalidade para a qual eu dei o meu consentimento que você tivesse essa guarda do dado, né? Então, brincadeira à parte, mas é basicamente isso, né? Então, é quando você dá uma informação, um dado seu para uma pessoa e ela usa indevidamente, né? Então, por isso que a lei está dizendo, para que você tenha o tratamento de dado, deve ter uma finalidade, né? Então, o que é a finalidade? É a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essa finalidade. Então, por exemplo, como eu já mencionei, eu não posso, de repente, coletar um dado seu e informar, olha, me dá o seu e-mail para que eu possa enviar um material de aula. Aí você, de boa fé, cede o e-mail e eu começo a enviar outros conteúdos que você não permitiu, né? Então, ou seja, eu estou fugindo da finalidade. Outro princípio, adequação. Então, o que é adequação? É a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto de tratamento, né? Então, ou seja, além de estar com a finalidade, ele deve ser adequado, né? Tem que ser compatível com o que eu estou pretendendo encaminhar ou armazenar aí desses dados que estão sob a guarda do controlador, né? Necessidade, né? Então, o que é a necessidade? A necessidade, ela limita, né? Então, a finalidade, ela gera, né, um objetivo, né? Então, o que eu quero? E a necessidade, ela gera uma limitação do tratamento ao mínimo necessário à realização das suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento. Então, ou seja, só para ficar bem fácil para vocês, eu peço o seu e-mail para que eu vá enviar um material, né? E aí eu falo assim, então, o João, me dá o seu e-mail para que eu possa mandar o material da aula. E o João, claro, né? Eu tenho uma finalidade e eu tenho ali a necessidade, o e-mail, né? Aí o João vai lá e anota o e-mail. Eu falo assim, João, você pode anotar o seu telefone? Aí o João, né, vai achar estranho e vai falar assim, mas para que você quer o meu telefone? Não, porque de repente eu posso também mandar um conteúdo de aula via WhatsApp, né? Se ficar muito pesado no e-mail, às vezes pelo WhatsApp eu posso conseguir fazer isso de forma mais rápida. Aí o João pensa e fala, poxa, faz sentido, né? Então ele vai tentar duas alternativas, então está dentro da finalidade e ele está coletando os dados que são necessários. Ok, perfeito. Aí eu falo, João, só mais uma coisa, eu preciso do seu RG. Aí o João fala, mas para que você quer o meu RG? Eu falo, não, é só para ter certeza que é você mesmo que eu estou enviando e-mail. Tem sentido, né? Esse dado que eu estou solicitando, ele tem relação com a finalidade, né? Ele não é excessivo para o tratamento de dados? Ele é excessivo. Então eu vou coletar esse dado, às vezes o João nem percebeu, às vezes o João não é tão desconfiado assim, ele fala, lógico, você é meu professor, você é meu amigo, você é a empresa que eu sempre compro remédios, você é a empresa que eu sempre compro lojas, roupas, e outras lojas afins, né, que pedem os nossos cadastros, e muitas vezes eles pedem dados que não atendem à sua necessidade, né? Ou seja, não tem uma adequação entre a finalidade e a necessidade. Então a necessidade gera uma limitação. Se a finalidade é o para que eu vou usar, a necessidade é usar somente o necessário, né? Aquilo que é elementar de acordo com a finalidade. Certo? Vamos seguindo. Livre acesso é a garantia
aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como em sua integridade de seus dados pessoais. Então é quando você confere, né, os seus dados a uma empresa e depois você quer saber, né? Você autorizou, não tem problema, eu quero receber promoções, não, tudo bem, eu quero receber o material, não, eu quero receber um desconto, ok, você forneceu. Mas depois de uns meses, você quer saber, eu falo, poxa, vocês ainda têm meu dado guardado aí? O que vocês têm? Vocês têm meu CPF, vocês têm meu RG, vocês têm meu título de eleitor, vocês têm meu e-mail, o que vocês têm na base de dados, né? E aí que tem que ter a boa-fé do controlador, né? Ele não pode simplesmente, não, aqui a gente não tem mais nada seu. Os seus dados já foram excluídos do banco de dados e eles mantêm, né, aquilo em sigilo, né, para uma utilização futura. Então isso não é boa-fé. Então eu sempre falo para os clientes, a Lei Geral de Proteção de Dados não é para proibir usar dados, não tem nada a ver. A Lei Geral de Proteção de Dados é para criar uma transparência com relação ao tema, que sempre nos foi excluída. E o mais importante, né, os titulares eles nem sabiam da grande importância que há um ativo, no caso aqui comercial, que é uma informação sua, né, que não nos cabe aqui numa aula para concurso público, mas o dado ele é um ativo muito, muito alto, né, a ponto de você não pagar nada para usar um aplicativo de redes sociais. Né? Então, pensa aí quantos aplicativos que você usa, que eles são gratuitos, que a instituição gastou uma fortuna, bilhões e bilhões, para que eles fossem criados ou sejam mantidos, né? A troco do quê? Da, da generosidade de seus criadores, né? Então a gente aprende, né, desde cedo, né? Quando é esmola demais, né? A gente desconfia. Então é isso. Então vamos lá. Então é isso. Livre acesso. Próximo item. Qualidade dos dados. O que é o princípio da qualidade dos dados? É a garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização de dados de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade no seu tratamento. Né? Então é aquilo que a gente estudou anteriormente. Né? Então, quando você pede um dado, né, tem que ter qualidade, tem que ter clareza, tem que ter transparência. Então eu não posso pedir um dado que a sua necessidade é desvirtuada, então tem que ser restrita e a qualidade dos dados é garantir, né, ao titular, né, quando eu estou pedindo aquele dado, que realmente aquilo é de fato necessário. Né? Então é uma exatidão, uma clareza, é um princípio que eu carrego. Né? Então só vou pedir aquilo que é estritamente necessário, né, que é relevante, que esteja de acordo. Né? Então até uma empresa, né, que age de boa fé, o que ela faz? Quando ela está fazendo um tratamento de dados, de repente aquela necessidade se exauriu, né? Então ela simplesmente elimina aquele tipo de dado. Então muitas vezes, quando eu trabalho numa empresa, então, por exemplo, eu tenho ali banco de dados de funcionários, então eu faço uma checagem com frequência com o RH, né? E de repente tem empresas que têm um plano de saúde para os funcionários mediante coparticipação, né? Então o funcionário paga um pouquinho. Só que também é livre o funcionário ele sair daquele plano de saúde. Então, de repente, o funcionário saiu do plano de saúde. E aí existem algumas informações que são informações sensíveis, né? Que são ligadas à saúde. Às vezes o número do plano de saúde, às vezes a empresa, quando ela reembolsa, tem essa tramitação, sabe quantas vezes a pessoa foi ao médico, tem todo um sistema ali por trás, né? E às vezes o funcionário saiu do plano de saúde, você fala, poxa, exclui essa informação, ela já não é mais necessária para vocês. Vocês não vão precisar, de repente, tratar esse tipo de informação. Então elimina, não é necessário. Agora você não precisa eliminar tudo, né? Você elimina somente aquela parte que se tornou desnecessária. Continuando, transparência. Né? Então, o que é o princípio da transparência? É garantir aos titulares de informações claras, precisas e também facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comerciais e industriais. Né? Então, é justamente a questão de ser transparente, né, com quem está fornecendo o dado. Né? Então, esse titular ele tem que ter essa garantia. Né? É importante que haja ali uma transparência do seu operador, do seu controlador, né, que está fazendo o tratamento dos dados, com relação à utilização que é feita. Né? Princípio da segurança. Né? Então, o que as empresas ou os controladores, sejam empresas, pessoas físicas, pessoas de direito público ou privado, devem fazer? Né? Devem utilizar medidas técnicas e administrativas aptas
a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. É o que eu costumo dizer para as empresas hoje em dia, né? Então, veja só aquele exemplo que eu dei na aula passada, um assunto bem bobinho, né? Que acontece corriqueiramente em muitas empresas. Então, imagina só uma empresa que ela recebe um currículo físico de um possível candidato a uma vaga de emprego, né? Então, lembra como é que foi aquela situação? A pessoa viu uma plaquinha, estamos contratando, e ela, né, sai com a sua esperança, né, da sua residência, e ela leva ali alguns currículos no envelope, e quando ela se depara com aquela loja, o que ela faz? Ela entra com o envelopezinho e pergunta para algum funcionário, né? E o funcionário fala, não, pode deixar aqui que esse documento vai ser entregue para o responsável, né? Então, o sujeito ali, poxa, no currículo, né? Para quem ainda não pensou, imagina quantos dados pessoais nós temos num currículo, né? E às vezes nós temos dados sensíveis também, né? Então isso é uma outra história. Como assim, professor? Vamos lá. Então vamos detalhar aqui para vocês para deixar esse assunto bem transparente, né? Já que nós falamos da transparência. Num currículo você vai ter, logicamente, no básico de um currículo você tem nome. Muitos currículos já a pessoa coloca um RG, um CPF para que se faça alguma consulta, né? Data de nascimento e, logicamente, as suas qualificações profissionais. Então, ali você identificou dados pessoais. Você vai falar, professor, mas e dados sensíveis? Eu não identifiquei nenhum. Tem currículo que tem foto, né, pessoal? E na foto você consegue identificar. Muitas vezes a pessoa, de repente, tem alguma doença, você identifica pela foto, né? Não é o caso, mas às vezes a empresa fez um cadastro da pessoa para ter acesso. Às vezes fez cadastro biométrico, às vezes faz cadastro via íris, dependendo da segurança da empresa, dependendo do tipo de vaga que está concorrendo, né? Então, às vezes são coletados até dados sensíveis, né? Como eu falei, às vezes fazem perguntas, né? Se a pessoa professa alguma religião. Tem empresas que perguntam, às vezes o RH não tem uma destreza, assim, são mecanismos sem parar para pensar, como eu digo, né? E aí começa a perguntar coisas que são desnecessárias, né? Você tem apreço político, você viria uma manifestação, pronto, já está começando a coletar dados que são sensíveis. Ah, mas às vezes é só para criar ali com o candidato ali uma relação de amizade, entre aspas, né? Aquela coisa assim para quebrar o gelo, né? Então você começa a perguntar, né? Sabe? E aí, né? Como é que foi o jogo de futebol ontem, né? Então antes de começar a entrevista para valer, né? Às vezes tem umas perguntas que são feitas, né? Só para quebrar o clima e tal. Não pode, né? Tem que tomar cuidado, porque de repente aquela pergunta ela não vai atender o quê? Qual que é a finalidade daquela pergunta, né? É necessária aquela pergunta? Então, ou seja, você desvirtua totalmente. E aí, voltando para aquela empresa que pegou o currículo no papel. Aí o funcionário ali, né, sei lá, o sujeito também é vendedor da loja. Ele vai lá, abre o currículo e aí começa a ler. Fala, nossa, essa fulana mora longe, hein? Meu Deus do céu, coitada, vai vir aqui e já começa. Ela já está tendo acesso ao dado de maneira indevida. Aquilo nem deveria ser confiado a ela, né? A empresa deveria ter uma estrutura para receber. E aí, uma vez eu fui trabalhar, prestar serviço de segurança de dados para uma empresa, e aí eu estou brincando com essa situação, mas ela aconteceu muito parecida. A atendente ali que recebeu, né, da recepção, o currículo, o que ela fez? Ela segurou o currículo e, de repente, sabendo ali que aquela empresa não iria contratar aquela pessoa pela qualificação, né? Ou seja, já sabia que aquilo não fazia parte do perfil. Olha só o problema, né? A pessoa que não tinha nem competência para fazer seleção, ela já percebeu que aquele currículo não estava dentro do perfil, né? O que ela fez? Ela simplesmente colocou aquele currículo de rascunho. E não só um, né? Mas ela trabalhava com alguns currículos de rascunho. E aí eu comentei com o gerente daquela empresa. Eu falei assim, olha, vocês têm qual o hábito de coletar os currículos aqui nessa empresa, né? E ele falou para mim, não, a gente tem um hábito muito, muito seguro, né? Então, quando esse currículo chega por e-mail, chega nesse e-mail. Em algumas situações, quando ele chega físico, ele é entregue aqui na recepção. A recepção, de maneira bem sigilosa, encaminha para os responsáveis. E eu falei para ele, falei assim, vamos conferir então o procedimento? E aí ele foi conferir com a sua recepcionista e a recepcionista relatou, falou assim, não, eu encaminho, né? Somente aqueles que eu sei que não tem, né?
não, é uma empresa X, né? Lógico que eu não vou poder dar detalhes aqui para não ferir também a privacidade, né, dessa empresa, né? Mas é uma empresa que, não, né, que tem uma atividade X, ela recebia currículo de pessoas que tinham um perfil totalmente diferente, ela falou, somente esses daqui que não tem nada a ver, que eu já sei que vocês não vão contratar, eu só estou fazendo rascunho. Aí nisso o gerente arregalou o olho para mim e falou assim, meu Deus, eu não sabia disso, né? Então, pois bem, essas falhas são muito comuns, pessoal, mas assim, é muito comum. Então, ou seja, você que está confiando o seu dado a uma instituição como essa, você espera o quê? Que ela tenha como princípios de segurança, né? Que são adoções de medidas que são técnicas aptas a proteger o dado, né? De acesso não autorizado e situações acidentais, né? Nesse caso até a gente pode falar, olha, foi um acidente, né? Ou ilícita, de destruição, perda, alteração, comunicação, difusão, né? Então tem que ter um controle, né? E dali eu comecei a estabelecer com eles um padrão. Então vamos começar a identificar de onde parte o dado e onde ele chega na empresa para a gente criar um mecanismo mais seguro, né? Então veja que as políticas internas de proteção de dados elas são muito cautelosas, né? A gente tem que saber muito bem todo esse caminho, né? Que a gente chama de mapeamento dos dados, né? Continuando, quais são os princípios? Princípio da prevenção. Então, o que seria a prevenção? É a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Então, é um pouco do que eu estava comentando com vocês, né? Então, a empresa começa a estudar o caminho do dado dentro, né, dos seus bancos de dados, né, como é que esse dado chega, e ela começa a adotar medidas preventivas. Né? Então, se for por aqui, vai dar problema, é melhor ir por esse lado. Quem recebe aqui tem que ter um controle maior, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, justamente para evitar prejuízo às imagens e os danos, né, a privacidade das pessoas. Né? Não discriminatória, impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Né? Então, assim, só para você começar a segregar. Né? Então, eu vou separar aqui dados de pessoas que têm uma certa idade, então vamos criar aqui uma distinção para que essas pessoas não tenham acesso. Vamos começar a criar dados de pessoas de determinado sexo para que essa... Não, então não pode, né? Você coletar dados com objetivos discriminatórios, né? Principalmente, a gente já viu que existem dados sensíveis, né? E o legislador assim os criou, pensando também que a discriminação pode ser muito maior, né? Porque ela envolve religião, política, filosofia, né? Envolve questões de saúde, então pensa como isso nas mãos erradas pode gerar um problema muito maior. Né? Então por isso que há essa proteção, tá? Então continuando, responsabilização e prestação de contas, né, que seria o princípio que vai fazer o quê? Vai demonstrar pelo agente, né, lembrando que agente é tanto a somatória, né, do controlador quanto o operador. Pronto, voltei. De adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessa medida. Né? Então, o que acontece aqui, pessoal, geralmente essa responsabilização vai ser quando houver fiscalização ou quando, de repente, um cliente, né, ou alguém, né, um funcionário de uma empresa, se sentir prejudicado por conta de um vazamento de dados. Isso vai ser discutido, né, ou no âmbito administrativo, PROCON, Ministério Público ou Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou na Justiça, né? E aí vai ser verificado, né? A instituição vai ter que demonstrar que ela possuía, né? E possui medidas que são capazes, né? Que possam comprovar que ela cumpre as normas, que ela tem realmente um padrão, que de repente o vazamento não foi em virtude dela, mas em virtude às vezes até de um terceiro que o fez de maneira indevida, né? Então por isso que precisa ter um controle muito sério, muito rigoroso. E assim, pessoal, nós chegamos ao fim desse módulo, dessa aula, e eu espero que vocês tenham anotado quais são esses princípios. Vocês perceberam que existem muitos princípios, e como o nome já diz, né, princípio é uma base, então eles servem aí para dar uma sustentação, uma garantia a toda a sociedade que essa lei vai proteger esses dados pessoais. Então vocês verificaram que existe o princípio da finalidade, da necessidade, da adequação, né? Sempre com boa fé, transparência, segurança, enfim, uma série de princípios que vão aí nortear essas relações e vão fazer com que os agentes de tratamento passem a ter mais responsabilidades e mais cautela quando houver o tratamento de dados. É isso aí. Vejo vocês no próximo estudo. Um grande abraço e até mais.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Olha só, você acaba de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Analista Legislativo. Mas eu tenho certeza absoluta que você quer dar continuidade ao seu estudo, na verdade, se aprofundar ainda mais nas matérias, no conteúdo, nos temas e assuntos relacionados ao seu concurso. Então eu quero fazer um convite para você. Continua assistindo a esse vídeo. Se você assistiu até agora é porque você gostou demais da aula, então continua assistindo para você entender como que funciona o nosso curso preparatório. Eu quero mostrar para você quais são as vantagens do curso, ok? Então, bora lá comigo. As vantagens do curso preparatório aqui do Vencendo Concursos. Em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir o nosso curso preparatório, você vai acessar a plataforma imediatamente. Você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Vai a plataforma, o usuário e a senha que o sistema cria para você. Depois que você entrar, você pode mudar a sua senha, não tem problema algum. Você terá acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limite, tá bom? Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores e também material em PDF. O nosso material em PDF são os slides que os professores utilizam na aula, ok? Por quê? Porque o nosso foco são aulas em vídeo aqui. Você também vai entrar no grupo exclusivo do WhatsApp do curso preparatório para que você tenha aí um acompanhamento e também receba as notificações, atualizações do curso, tá certo? Olha só, eu ainda tenho uma surpresa aqui bacana para você, que é o seguinte, 3 bônus, é isso mesmo. Você vai ter direito a 3 bônus aqui no curso preparatório. O primeiro bônus é um caderno de questões por matéria. Então são milhares de questões gabaritadas, material em PDF, que você poderá baixar para resolver essas questões, que é o treinamento, né, o exercício. Esse caderno de questões está sendo formatado, dependendo da data que você estiver assistindo a esse vídeo, ele estará disponível a partir do momento da publicação do edital, tá certo? Você vai receber também simulados, olha que legal, segundo bônus, simulados após a publicação do edital. Então, se você estiver assistindo a esse vídeo depois da publicação do edital, ótimo. Aí nós vamos fazer o cálculo para verificar quantos simulados conseguiremos, né, oferecer para você, 2, 3... E aí, evidentemente, vai ser muito bacana porque esses simulados serão comentados pelos nossos professores. Além disso, você também terá direito, terceiro bônus, correções de redação após a publicação do edital. É isso mesmo. Tem aula de redação no curso e aí, quando abrir o edital, você vai ter o direito de encaminhar o seu tema, e aí a nossa professora vai informar qual o tema que você vai montar a sua redação, e aí ela vai corrigir uma por uma, de maneira individual, olha só, tá certo? No mínimo, estou garantindo para você já 2 correções, tá certo? Pode ser que, dependendo da data da prova, a gente consiga até fazer mais. Ok, beleza? Como que você vai fazer então para adquirir o curso online preparatório para analista legislativo? Olha só, abaixo desse vídeo vai ter um link na descrição ou na barra de comentários. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você encontrará todas as informações relacionadas ao curso online preparatório Gabaritando Analista Legislativo, tá certo? Mas se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, entre em contato conosco por um desses números aí, WhatsApp, que é a nossa central de atendimento, tá? 11 94783 8693 ou 98593 4651 ou 974656052. O que você achar mais fácil, manda uma mensagem para nós que repassaremos todas as informações relacionadas ao curso online preparatório, tá bom? Se você não tiver nenhuma dúvida, já clica no link, tem um botãozinho amarelo lá na página, vai clicar nesse botão amarelo, vai preencher seus dados e escolher a forma de pagamento. Sobre valores, lá na página tem, e você vai ver que é um valor super acessível para a aquisição do curso online preparatório Analista Legislativo, tá certo?
Ó, vou ficando por aqui, já clica no link, já faz a sua matrícula, vou ficar te aguardando do outro lado para que possamos juntos caminhar e você ser aprovado nesse concurso público da Câmara de Guarulhos. Valeu! Ó, te espero na plataforma.